Você é uma igreja viva. Igreja não é templos de parede, igreja é você. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: igreja é você, e você é uma igreja viva. Espero que realmente isso, e essa vida, e esse fogo, quem vai conservar isso e manter isso, e deixar e trabalhar para que isso cresça, é você. Cada um de nós somos responsáveis pelo crescimento da nossa vida espiritual, pelo avivamento da nossa vida espiritual, pelos níveis da nossa vida espiritual. É nós que somos responsáveis por essa busca e o encontro, os processos, a estrutura hoje estratégica da visão celular no modelo dos 12, ela é exatamente para que você faça degraus. Ela está estabelecida de um modo que você vem para Jesus, você é ganhado para Jesus, você nasce de novo, mas as coisas precisam acontecer de cura, de libertação, de mais transformação com o Espírito de Deus, e o encontro com Deus é um desses pilares, por isso você precisa ir. Depois é o pré-encontro, o encontro, pós-encontro. Depois você vai para a escola de líderes, aonde você vai continuar recebendo o ensino da palavra, um dia a mais na sua semana, que você são professores treinados por princípios bíblicos, para dar aula, para levar você a raciocinar biblicamente, porque quando a gente vem do mundo, quando a gente nasce de novo, a gente precisa aprender a fazer tudo conforme a palavra do Senhor diz, e principalmente raciocínio, principalmente viver de acordo com a palavra de Deus dentro de nós. E a escola de líderes tem esse objetivo, essa meta de levar você um ensino, do ensino entrar em você mais profundo. Depois você vai para o reencontro, depois nós temos resgatão, temos também treinamento de mestre, que é um treinamento específico que a gente dá também estruturado na palavra de Deus, que vai entrar, que você vai aprender mais profundo o que é humanismo, o que é hedonismo, o que são as culturas ideológicas que estão nesse mundo dentro de nós, que nós adquirimos, que opera contra Deus no nosso raciocínio, que opera contra Deus na nossa vida. Então, existe na igreja vários degraus que você vai caminhando na sua vida, crescendo na sua vida com Deus. Se você não fizer isso, você é daquele crente talvez, que você vai na célula, tem a sua comunhão com Deus, mas você não faz os passos que está estruturado para você crescer biblicamente, para você também se tornar um discípulo, e um discípulo produtivo, que Deus pode contar com você, para que o reino dele seja estabelecido sobre a terra. Então, tudo isso, a igreja está muito bem estruturada nisso, e você pode caminhar. Depois também temos outros encontros com Deus, temos vários níveis de encontro com Deus, que você vai crescendo na sua jornada cristã. Você sabia que você já parou de crescer fisicamente? A maioria aqui, os adultos, já saiu da adolescência, nós já paramos de crescer fisicamente, mas a nossa jornada espiritual, ela nunca para. Seu crescimento espiritual nunca pode parar. Amém? 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 Nosso crescimento espiritual nunca pode parar. Vir aos cultos, estar presente nas reuniões, mergulhar nas coisas de Deus faz parte desse processo. E a ministração que eu quero trazer essa noite para nós, nesse culto,
é sobre o nosso coração. Estudando sobre cosmovisão bíblica ou visão bíblica de todas as áreas da nossa vida, nós vamos perceber que a coisa principal que Jesus manda a gente olhar para dentro de nós é o nosso coração. E tudo o que nós identificamos e construímos como leitura de vida, vai ter uma leitura externa, mas tudo depende do nosso coração. Tudo vai depender do interno, e a visão que você tem do mundo vai depender de crenças, de valores que você já tem agregado dentro de você. Mas a visão de mundo também vai estar intrinsecamente dependente da natureza pecaminosa, ou da natureza, digo, do bem e do mal, estabelecida dentro de nós. Às vezes as pessoas acham que a nossa vida só faz parte de construção de crenças, de construção de ideias que se tornam crenças e que se tornam valores e comportamento. Mas não é só isso. Isso é um pilar um pouco acima, teologicamente, biblicamente, toda a nossa estruturação já está estabelecida. Ela foi estabelecida quando o homem foi criado por Deus, e não foi criado no pecado, não foi criado no mal. Ele foi criado santo para governar a terra, com domínio, com toda a potência do raciocínio, com todo o poder sobrenatural para o domínio e governo da terra. Mas quando entra o pecado, quando Eva e Adão comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento, a estruturação da criação que Deus estabeleceu sobre o homem e a mulher, falando da nossa persona, do nosso espírito, da nossa vida, naquele momento foi estruturado. O que está muito claro, você pode ver aí essa árvore, né? Dando o entendimento lá de Gênesis capítulo 2, vamos ler também, no versículo 16 e 17, esse texto fala, depois da criação de Adão, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, verso 17, pode ir seguindo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E esse certamente morrerás nós entramos no conhecimento a partir do momento em que depois Eva foi criada por Deus, o capítulo 3 você vai ver, aliás, os versículos seguintes você vai ver a criação de Eva. Depois no capítulo 3 você vai ver a serpente induzindo a Eva, e Eva caindo na lábia lá, na indução da serpente, para que ela não acreditasse naquilo que Deus tinha falado, que não era exatamente daquela maneira, e que ela poderia comer e fazer, porque ela teria poderes como Deus. E assim ela fez, assim ela se deixou seduzir, e ela comeu daquela árvore que Deus disse para não comer. E ela levou Adão, e Adão, induzido, seduzido por ela, também comeu. E assim a Bíblia diz que destituído fomos da glória de Deus. Então aquilo que era perfeito, e na dimensão que o homem vivia até ali, uma dimensão sobrenatural, onde não existia limites de nada, agora ele passa a ter limitações, e ele passa a conhecer o bem e o mal. Então, voltando para o nosso entendimento da nossa existência, você precisa entender como cristão, que o que tem dentro de você, vem também de suas ideias e crenças, contextos familiares e sociais e territoriais, porque cada sociedade
em seu território, tem uma maneira de pensar e de agir e de lidar com a vida. Isso tudo faz parte de nós e de uma visão de mundo, e nos dá uma visão de mundo, mas nós temos como igreja ir mais profundo. Amém, igreja? Você precisa entender que é mais. Então se você gosta de estudar comportamento humano, vida humana, filosofia, enfim, conhecimentos, sabedoria da vida, você vai ver o homem pautado até aí, até a ideia. O homem centrado até a estrutura de raciocínio e dela gerando crenças, valores e éticas. Mas não é até aí, é mais profundo. É mais profundo nesse contexto da nossa criação. Primeiro fomos criados sem pecados e limpos diante de Deus. Depois entrou o pecado, a estruturação do bem e do mal. João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e está aí esse texto, hoje todo brasileiro já conhece, né? Por conta até do presidente Bolsonaro, que usa bastante ele e precisa muito dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No entanto, eu quero ler também Lucas capítulo 12, versículo 33. Nós vamos entender um pouquinho sobre coração. Ele diz assim: vendo o que tem, e dei esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, nem ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói. Pode ir ao próximo. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E é exatamente do coração que eu quero falar nessa mensagem, porque nele está estruturado o bem e o mal. Nele está estruturado essa essência pecaminosa, que não é só pecaminosa, mas é o bem e o mal. Então, é como você está vendo aí esse coração, uma asinha boa retratando outra asinha ruim. Ou seja, no coração, é importante que você tem vida. E no contexto hebraico, coração, ele retrata, ele é um símbolo para a vida. Tanto que Jesus falando, pode voltar ao texto lá no verso 34 de Lucas 12, ele diz: aonde estiver o seu coração, ali está o seu onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então o coração, ele vai estar intrinsecamente ligado às coisas da vida. E o coração, no contexto judaico, é a vida. É o nosso espírito. E do nosso coração, que a Bíblia coloca o símbolo, o nosso coração, emanam os nossos sentimentos do Espírito. O Espírito, para se manifestar e ter a sua vivência na terra, Deus construiu sentimentos. Deus construiu estrutura de raciocínio para o Espírito. Deus construiu um cérebro que tem células, para que através desse cérebro a gente possa vivenciar sentimentos, pensamentos, estabelecer crenças, poder do raciocínio do que é bom e do que é ruim, daquilo que foi instalado no nosso espírito, com a natureza da árvore do conhecimento que foi instalada no nosso espírito, no nosso coração. É nesse sentido que você precisa entender autoconhecimento. Você vai ir, talvez, para algumas escolas e alguns treinamentos na vida,
e eles vão falar para você sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional. E esse conhecimento não chegou agora. Antes de Cristo, filósofos gregos já diziam: conheça a ti mesmo. Se você não conhecer a ti mesmo, tu não vai conseguir coordenar a tua vida, direcionar a tua vida. Agora, quando esses são conhecimentos humanos, mas quando você nasce de novo e você entra no reino de Deus, você precisa entender que o mal é estabelecido no nosso espírito, ele foi estabelecido no nosso espírito. Então você, com o seu autoconhecimento, você vai ter e conviver com muitas crises existenciais. E por causa dessa natureza, aí retratando bem e mal, você vai ter uma visão de mundo. A visão de mundo, ela não é construída só pela nossa família, ela não é construída só pelos fatores sociais, porque isso já é secundário e é a manifestação da natureza do bem e do mal no homem aqui na terra. Então, você como cristão, você precisa ir à frente desse conhecimento que está estruturado nas academias, porque o conhecimento é mais profundo. Por isso que você como cristão, quando você fica só no patamar acadêmico, você está infantilizado. Você não está se desenvolvendo espiritualmente, porque nós somos espírito. E o nosso espírito, Deus estruturou com um cérebro. Mas nós não somos cérebros, nós somos espírito. O cérebro é só um processador, o sentimento é um processador do espírito. As nossas ideias é um processador do nosso espírito. A nossa vontade é uma forma que Deus estruturou pelo nosso cérebro no nosso espírito. É importante isso, porque senão nós vivemos sempre em existência, em crise existencial, parece assim, perdido nesse planeta. Nós que nascemos de novo, quando a gente está nessas confusões, é porque nós não entendemos biblicamente a nossa existência e estruturação. Por isso, estou falando de coração hoje, porque o coração é o nosso espírito que vai processar sentimentos. Vamos ler agora o que Jesus fala em Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 23. Jesus disse assim, ele estava lá falando, ensinando, e dizia: o que sai do homem, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pode ir seguindo. Pois do interior do coração. Do interior da onde, igreja? Coração. O que é o coração? Diga, é o nosso espírito. É o nosso espírito. É um simbólico para o espírito. É o nosso espírito. É o nosso espírito. É o que sai do nosso espírito. O que aconteceu foi, e às vezes a gente se perde um pouco nesse entendimento, porque a estruturação, como alguns acadêmicos colocaram, até mesmo quem aí é da área de psicologia ou de filosofia, sabe que uma coisa é a estruturação do conhecimento humano antes de Freud e outra depois de Freud. Porque quando ele vem estruturar esse conhecimento, ele coloca o espírito como inconsciente. Porque ele era um judeu. E ele sabia o que era o espírito, só que ele estava igual aquela que testemunhou aqui. Uma desviada que era rebelde contra as coisas de Deus, contra a doutrina hebraica, e ele não queria, ele se desviou.
E Deus colocou em Freud uma inteligência espetacular para a leitura do próprio comportamento humano. Só que ele negou a espiritualidade, tanto que um discípulo dele depois, mais tarde, se desassocia dele porque discorda do plano de conhecimento e estruturação que ele faz, e diz para ele que as coisas não são só de estrutura de raciocínio, mas do espírito. Mas do espírito, isso para quem estuda aí na academia. Para nós que nascemos de novo, você precisa entender isso. Da onde vem minhas crises existenciais? Da onde vem minha guerra interna? Porque nós temos duas naturezas dentro de nós. Uma natureza que ora faz estar pronta para o bem, e ora nós estamos enredados com o mal. E há uma guerra contínua. Para nós cristãos, melhor que Freud, Paulo dá um show do entendimento do raciocínio humano, estruturado no espírito. A nossa guerra, ele diz, não é só contra a nossa carne, mas contra espíritos, contra potestades, forças do mal. Então nós temos guerras conosco, na natureza do bem e do mal, e nós temos uma guerra celestial, espiritual, que são demônios. Demônios, nele mesmo, eles não teriam como agir na nossa vida, porque eles agem na nossa vida. Por que Satanás entrou numa serpente para seduzir Eva? Para que Eva comesse desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ele sabia que para ele entrar no espírito do homem, ele precisava da natureza do mal dentro do homem. Ele não podia fazer isso. Ele não tinha como acessar o coração de Eva e de Adão e da humanidade que viria, se ele não tivesse uma estruturação do mal dentro do coração do homem. E Satanás não podia colocar isso no homem, porque isso era a criação de Deus. Quem criou foi Deus. E Deus diz, não toque, não coma. E ele diz, não, agora eu vou levar eles a fazerem isso. Porque uma vez eles comendo, e eles sendo estruturados espiritualmente com esse conhecimento do bem e do mal, aí eu vou poder entrar e fazer morada no coração do ser humano, porque lá tem mal. É nesse entendimento que se você ler Números capítulo 21 todo, você vai ver que quando o povo está em rumo à terra, para a terra prometida, sai do Egito para a terra prometida, eles estão num momento nesse texto, em número 21, de muita murmuração, de muita insatisfação no coração contra Deus e contra Moisés. Porque eles estavam numa provação muito grande, e eles queriam comer e beber, e aquele deserto não tinha as coisas, fazia anos que eles estavam ali, e o coração estava muito insatisfeito com todas aquelas coisas. E a Bíblia diz que naquele momento de insatisfação do povo, por causa da murmuração e do coração deles, vieram serpentes abrasadoras e começaram a entrar no arraial do povo de Deus e começou a matar muitas famílias. E Deus disse para Moisés, levante uma serpente de bronze, e todo que olhar para a serpente será salvo. Esse episódio, ele fala do coração. Estava retratando o coração do povo, que é o nosso coração, não é diferente disso. Das nossas murmurações e insatisfação. E a serpente significa o cordeiro, significa Jesus, a maldição.
nossa, que foi lançada sobre ele, a Bíblia diz que ele se tornou maldito por nós, maldição por nós. Então, aquela serpente levantada no lá com Moisés, no deserto, é também o retrato da maldição que veio através da serpente enganadora que levou Adão e Eva a pecarem. Mas que Jesus toma sobre si esta maldição e ele seria levantado, né? Ele seria levantado como aquele que iria tomar toda essa maldição do coração humano sobre si, para abrir acesso a um caminho de salvação para o homem. Por isso que naquele momento a família, a pessoa que era picada com as cobras, a Bíblia diz que eram serpentes abrasadoras. Quando elas eram mordidas, picadas, a única forma de salvação era olhar para a serpente de bronze, que era o sinal, a simbologia do Cordeiro, que iria tomar sobre si as nossas maldições. É nesse sentido também que Jesus mostra, quando ele vem em carne, e aí vamos para Marcos 7 agora, a gente já deu uma outra viagem, né? O que sai do coração, o que sai do homem, isto o contamina, porque do interior do coração, 21, o interior do coração do homem, vem os maus pensamentos. Aqui você pode entender que a visão de mundo vem de uma estruturação que está no coração. Nós nascemos com ela, é uma questão espiritual estabelecida sobre o nosso espírito. E está estabelecido toda sorte de mal, como toda sorte de bem. E ele diz, é do coração, é do espírito do homem que vem maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubo, homicídios, adultérios. Pode seguir o verso 22, cobiças, maldades, enganos, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Verso 23, todos esses males vêm de onde, igreja? Vem de dentro de nós. Então é claro que a gente se retroalimenta, e o homem é um ser também que ele adquire conhecimento e estruturação interna pela modelação. Então ele olha o molde do outro, ele olha o exemplo do outro, ele imita o outro. O externo me forma? Claro que forma. Mas tudo que já está externo na vida do outro, tudo que já é comportamento, ideia, boa ou ruim no outro, ou na sociedade, ou na família, faz parte, igreja, da natureza do mal dentro de nós. Porque nós precisamos desse entendimento profundo. Porque senão a gente vai achar que adquirir alguns conhecimentos a gente vai ficar bom. A gente pode até ficar bom, mas não vai para o céu. Porque bondade não leva ninguém para o céu. Você faz coach para se alinhar, pode fazer, você vai ficar melhor, mas não vai para o céu. Porque é além. É muito mais profundo esse conhecimento. É muito além, o acadêmico não comporta isso. Você pode fazer a academia que for. Você nunca alcançará isso. Porque isso não diz respeito a conhecimentos acadêmicos aqui. Isso diz respeito a conhecimentos espirituais. O homem não é um ser acadêmico. O homem não é um cérebro funcionando. O homem é um espírito funcionando. Por isso que você pode fazer a academia que for, você vai ter crises existenciais.
Você vai sair de lá e algo vai lhe apertar numa crise que você não sabe de onde vem. Você pode ter o dinheiro que for, você será pobre. Você pode ter o conforto que for, você não será pleno. Você pode ser o dono do petróleo que for, você será miserável. Você pode morar no melhor território de primeiro mundo deste mundo, você não encontrará os céus. É nesse sentido que não basta cérebro, não basta conhecimento humano. Você tem que ir para as profundezas do seu Criador, do seu Redentor e do Espírito Santo de Deus para ser pleno. Pode aplaudir a Ele. Porque a criação foi estabelecida pela Trindade. A criação foi estabelecida por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, bem como a redenção. É só entendendo e se alinhando com o Criador, e é só compreendendo que nós somos pecadores, e mesmo com uma nova vida em Cristo, lutaremos para sempre nesta vida contra o pecado. Por isso que a dinâmica de conhecer, de ir mais profundo em Cristo, ela é muito além do que você dizer ou falar, Senhor, Senhor, ou você impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Ou você falar do que você entende sobre a palavra, que pode ser até verdade. Mas se você não tiver vivência, o teu Criador um dia te dirá, não te conheço. Não te conheço. Aonde tu estavas? Por onde tu andavas? Não te conheço, porque não basta entendimento. Tem que ir às profundezas do nosso espírito e o nosso coração. Ali estão os nossos tesouros. Eu quero ler também Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Jesus fala dessas duas naturezas, falando de árvores. E ele diz assim, considerem isso. Ei, considera isso aqui, ó. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Verso 34, pode seguir. Raça de víboras. Aqui foi para cobra já o negócio, né? Jesus estava bravo aqui. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Jesus estava levando eles a raciocinarem que nós não somos uma plantinha que dá um único fruto, não. Não pense que você é um tomatinho que dá tomatinho, porque você dá tomatinho bom e tomatinho bem podre, cheio de bicho. E assim somos todos nós, porque é estruturação pecaminosa. Por isso que a gente precisa dele. Então, a mesma coisa, que a gente está ali bem dizendo, daqui a pouco a gente está igual a víbora. Como podem? Ele está nos confrontando a conhecer a natureza do coração. Ele diz, pois a boca fala do que o coração está cheio. De alguma maneira a gente não vai conseguir segurar isso. Vai vir para fora. Vai vir para fora coisa boa e vai vir para fora coisa
ruim. Agora, o Evangelho tem a proposta em Cristo Jesus para a transformação dessa natureza. E essa transformação, ela se dá de degrau em degrau, e ela se dá com esforço nosso. Posso ouvir amém? Não pense que você vai crescer espiritualmente assim, ao léu, sem fazer nada. Você vai ter que ter esforços da sua vida cristã. Você vai ter que ter decisões na sua vida com Deus. Você vai ter que decidir parar o caminho ruim, parar de sentar na roda ruim, parar de se alimentar e dar alimento à natureza ruim dentro de você. Eu preciso diariamente dessa decisão, e cada um de nós em Cristo precisamos diariamente dessa decisão. Por isso Paulo disse ele disse assim, eu tive que deixar as coisas de menino, de criança. Eu tive que me enfrentar. Paulo teve as crises ideológicas dele, no sentido do que tem hora que ele queria fazer a coisa boa e não fazia o mal. E ele fala muito bem disso lá em Romanos capítulo 7. Ele fala da crise que todos nós temos, com a nossa própria natureza, com o coração, com a nossa vida. E Jesus vem então, a palavra do Senhor nos leva a entender, coloque em Gálatas capítulo 3, vamos ler a partir do verso 13. Para que a salvação nos é dado? Cristo nos é dado. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Verso 14, pode seguir ali. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebesse a promessa do Espírito mediante a fé. Então, é em Jesus que nós vamos ter uma nova vida para a transformação dessa natureza. Você pode consciencialmente se tornar uma pessoa melhor, mas para a sua salvação plena do seu espírito, você precisa do novo nascimento em Cristo Jesus e caminhar nele. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Este fim, aqui nós não temos uma boa tradução. O original aqui é, porque a finalidade da lei é Cristo. O propósito da lei é chegar em Cristo. O propósito da palavra, o propósito das leis que Deus deu a Moisés, o propósito é nos mostrar os caminhos do pecado, nos direcionar num caminho bom, e isso não acontece sem obediência à lei, mas a finalidade plena disso é Cristo. Porque a salvação vem mediante a fé, e não mediante a lei. Mas mediante a fé em Cristo, eu creio. E porque creio, Cristo que é a lei, se torna vida em mim. Vamos ler o próximo texto, só quero terminar esse. Pois Cristo, peraí, pode voltar ali o 4 ainda. Pois Cristo é o propósito. Isso, essa versão aí melhor esclarecida e mais original. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada.
Então, como resultado, todo que nele crer é o que, igreja? Declarado justo, justificado, salvo, é pela fé. Fé em Cristo. Cristo é a lei encarnada. Diga, Cristo é a lei encarnada. A gente vai encontrar isso lá em João, capítulo 1, mas eu quero ir para o texto agora de Ezequiel. Deixa eu só achar aqui. Eu vou ler antes, João capítulo 1, versículo 14, que diz assim, a palavra se tornou humano. A palavra se tornou humano. Outras traduções dizem, a palavra se tornou carne. Mas essa aí está ótimo. Isso, olha aí, ó, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Mas vá para outra, anterior, Bruno. A palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Lembra que nós começamos essa ministração? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vimos a sua glória, a glória do quê? Do Filho, único do Pai. Porque não tem outro que possa haver salvação a não ser nele. Então, é nele e por ele que nós temos salvação. Quero ler também Romanos, que completa esse texto, capítulo 10, versículo 8 a seguir. Romanos 10, 8 a seguir. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aquela estruturação de bem e do mal que está dentro de nós, o nosso espírito, quando nós, pela fé, aceitamos a Jesus, aí ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, verso 9. Vamos até o 11. O 9 agora, se com a boca confessares a Jesus como o Senhor, e com o que, igreja? O coração tem que crer. E aonde que a fé vai habitar? A fé vai habitar no nosso espírito, que é o nosso coração. E aí a gente vai confessar. É por isso que o crente diz assim, eu nasci de novo. É por isso que o Nicodemos chegou para Jesus e disse, mas como que eu vou nascer de novo? Se eu já sou um homem formado, como eu vou entrar no útero da minha mãe? E nascer de novo. Jesus disse, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Jesus estava falando do novo nascimento, de um coração, de um espírito que nasce para Deus, e isso só em Jesus. Posso ouvir amém? O coração, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a sua fé precisa chegar ao seu coração. Isso, podemos ir para o próximo versículo. Porque com o coração se crê, com o espírito se crê, igreja. Com o espírito se crê, igreja. Por isso que o academicismo e o intelecto não alcança, porque é pelo espírito que se crê. Por isso que religião não tem como ser acadêmica, porque é uma vivência espiritual. E religião não é uma parte do homem, religião é a essência nossa, que é espírito. Essa coisa ficou dividida, mas não existe isso. Nós que nascemos de novo, nós temos que estruturar o conhecimento de Deus dentro de nós. Aprendemos errado, agora você está aprendendo certo. Então não erre, tá ok?
Quando você tiver que lidar com crise, com briga, com situações, saiba que você está guerreando contra a natureza do pecado, em primeiro lugar. Não é só a questão de família, não é só a questão de política, não é só a questão da estruturação da sociedade. A sociedade está estruturada em cima do bem e do mal. Qualquer sociedade do mundo tem essa mesma estruturação. Então, quando nós vamos ter, como cristãos, uma visão de mundo, cosmovisão, vá para o seu espírito, vá para a Bíblia. Por isso que a igreja é a única que sara. Vocês viram aqui? Vai para o encontro, porque o encontro é tremendo. A igreja que nos transforma. A vida com Cristo é que realmente tem transformação. Por isso conhecereis a verdade que é Cristo, e a verdade vos libertará. Nós, como igreja, o nosso trabalho é além da verdade consensual, de consciência, da coisa boa, da coisa ruim. Além disso, você vai ouvir muita gente falar desse versículo, mas eles não conhecem a profundeza dele. Mas você que nasceu de novo, você precisa conhecer. A vida com Deus está estruturada em Jesus. A nossa vida, eu quero fechar aqui. É muito assunto, né, que tem isso. Mas eu quero fechar. Eu creio que você entendeu que a base está no seu espírito, e a nossa luta é contra na essência, digo, dessas duas naturezas. E a palavra de Deus, em Jeremias 31, 33, ele diz: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, e também no coração. E também no espírito. Ele estava falando da lei Cristo, da salvação Cristo. A aliança com Israel e a nova aliança com toda a humanidade para a salvação. A salvação de Deus não só a nível de conhecimento, mas a nível de espírito. E serei, aí sim, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pode ficar de pé. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como que você vai ser povo de Deus nessa geração perversa e corrompida? Se trabalhando em Jesus Cristo, nosso Redentor, pelo Espírito Santo que trabalha a obra da redenção na nossa vida. É assim que a igreja se manterá firme no propósito de crescer na salvação, de mesmo numa geração perversa e corrompida, você em Cristo é chamada para ser a noiva santa, sem mácula, sem ruga, com uma vida aprofundada em Deus, não um crente de meia boca. Você é chamado para ser um crente avivado. A sua guerra é sim contra tudo que está aí. Se fortifique na fé, se fortaleça na palavra, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo já venceu, foi levantado como maldição na cruz do Calvário, para que Ele em nós, a esperança da glória. Você vai vencer o mundo, você vai vencer a natureza pecaminosa, você vai vencer as trevas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Levante as suas mãos, entregue sua vida a Jesus.
Entregue sua vida a Jesus. Entregue seu coração, seu espírito a Ele. Ele é o nosso Redentor, pelo qual, único pelo qual podemos vencer o pecado. O pecado já foi vencido nele, e Ele em nós venceremos o pecado. Venceremos a maldade dentro de nós. Venceremos demônios que nos afrontam fora e dentro. Venceremos as trevas. Faça a sua oração agora diante do Senhor. Pai, diante da Tua palavra, nós nos rendemos. Aonde tem crise existencial aqui, Senhor, aonde tem guerras da mente, da alma, dos sentimentos, dos pensamentos, como igreja essa noite, nós viemos a cruz, nós viemos a Jesus, como pecadores necessitados da Tua graça, te pedir perdão pelos nossos pecados, Cordeiro de Deus, levantado como maldição para nos dar a santificação e a justificação. Nós confessamos, os nossos pecados que nos separam de Ti, os caminhos errados, as mesas erradas, os alimentos errados, as direções erradas, que o poder da cruz, que o poder da ressurreição quebre grilhões na sua vida hoje, quebre correntes satânicas, correntes malignas, correntes que te prendem, correntes que te escravizam como escravo do pecado. Hoje eu proclamo libertação sobre a tua vida, proclamo uma nova vida em Cristo, proclamo o sangue do Cordeiro que nos resgata das trevas, proclamo o amor do Pai que está no Filho para te arrancar de um império de trevas e firmar os teus passos no reino da luz, na vida que é Cristo, aonde tem grilhões nos teus pés, na tua alma, no teu espírito, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Sejam quebrados agora em nome de Jesus. Sejam quebrados agora em nome de Jesus. Aonde tem confusão de mente, confusão do espírito, demônios, aonde tem porcos na tua vida, aonde tem malignidade, em nome de Jesus, caiam por terra projetos do inferno, saiam da vida dessas pessoas, soltem esses homens, soltem essas mulheres. Libertação no teu espírito, libertação no teu espírito. Põe uma mão no teu coração e outra na tua mente, e ore agora e diga: Senhor, me liberta do pecado. Senhor, me liberta do pecado. pecado É uma natureza maligna, e eu hoje quero libertação do pecado, dos caminhos do pecado, dos pensamentos. Eu trago o meu espírito cativo à obediência à tua palavra, à cruz, à morte, à ressurreição. Liberta-me hoje pelo poder do teu nome, porque está escrito que a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes. Quebra os grilhões que prendem meus pés no pecado, que prende o meu espírito, que prende a minha mente, que prende o meu ser. Hoje eu declaro um caminho com Cristo.
Cristo. caminho com Cristo. Uma vida com Cristo. vida com Cristo. Como crente, Como crente, eu renovo eu renovo a minha aliança, a minha aliança com meu Criador, com meu Criador, com meu Salvador, com meu Salvador, e com o Espírito, com o Espírito Santo de de Deus. Deus. Oh, rababaia, shoyandere, balababa. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver Cante aqui, isso, cante eu com todo o teu coração, cante. então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja Levante as suas mãos, levante as suas mãos. em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, Enche-me, quebra as cadeias, Espírito de Deus. Renova o teu povo na tua palavra. então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Erga suas mãos, faça essa oração do fundo do teu coração. Senhor, me liberta, diga isso. Me liberta de mim, dos meus conceitos próprios, de todo o humanismo, de tudo que me afasta de ti, Senhor, das minhas carnalidades. Transforma-me, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra de vida fixe no seu coração e que ela produza vida. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que esta seja uma semana de bênção, uma semana de saúde divina, uma semana de novas oportunidades, uma semana de milagres na sua direção. Vá na paz de Deus, porque Ele já tem te abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Agora as ministrações dos apóstolos Arão e Esther Amazonas podem ser ouvidas em podcast. As mensagens ficam disponíveis em várias plataformas, como Spotify, Deezer e Google Podcast. Ouça, fortifique sua fé e compartilhe esse conteúdo repleto de palavras de sabedoria e edificação.